pela presença da família Reginato diante dos nossos olhos. Te pedimos que Teu Santo Espírito esteja cada dia mais ungindo agora o nosso irmão. Que a Tua paz seja sobre a vida dele, que ele possa falar tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Ele possa ministrar aos nossos corações, para que cada dia mais pudéssemos estar a Teus pés, fazendo a Tua santa e bendita vontade. Amém, Nós Te agradecemos a Tua presença na vida deles, Pai. E Te pedimos o Teu Santo Espírito esteja cada dia mais ungindo. Amém, Ele possa ser entregue totalmente nas Tuas mãos, para que o Senhor possa ministrar a todos nós. Nós Te agradecemos e Te pedimos em tudo isso no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Altrettanto. Graça e pace nel nome di Gesù. Graça e paz no nome de Jesus. Eu sou o missionário Wilson, como já falou aqui. Minha esposa Irani está aí, os filhos Luana, Gabriela e Luan Gabriel. Nós somos missionários e fomos enviados para a Itália em 2018, em março de 2018, para a Itália, pela graça de Deus, né? Eu vejo graça, vejo misericórdia, vejo amor na leitura de hoje, em 1 João capítulo 3, 4 e 5, eu vejo o amor de Deus, porque nós, olhando para nós mesmos, a gente não vê nada, né? Mas Deus é tão amoroso, tão misericordioso, e tanta graça caiu sobre nós, que podemos hoje ser usados por Deus na Itália, num país fechado, né, num país difícil, mas para Deus nada é impossível, como diz a palavra dele, né? Eu já queria, no início dessa ministração, já agradecer a todos, porque talvez eu esqueça, a gente esquece muito fácil, muito rápido, talvez por causa da idade, né? Mas agradecer a igreja que tem orado, a igreja que tem clamado, a igreja que tem dobrado seus joelhos pela nossa vida e pelo ministério e por tantos pedidos de oração que nós temos colocado no grupo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que a oração foi ouvida, a oração foi atendida, Deus deu a resposta e Deus é fiel, Deus não falha, Ele ouve aquele que teme o nome dEle, aquele que honra o nome dEle, aquele que fala do nome dEle, aquele que carrega o nome dEle. Jesus, Ele está aqui, Jesus, Ele está presente, Jesus, Ele nos ama, Ele deu a vida por nós. Por isso nós estamos aqui, por causa desse nome, como foi anunciado. Eu glorifico o nome do Senhor por esta casa. É um prazer enorme voltar a este lugar. É uma alegria muito grande poder recarregar. Eu quero dizer para vocês que 4 anos, quase 4 anos, foram muitos. A gente precisa voltar cada 2 anos, porque você enfrenta muitas coisas, e a gente voltando, eu já nos poucos dias que estou aqui, já estou me sentindo muito bem, né? Passamos por Peruíbe, também numa igreja lá, oraram por nós, abraçaram a gente, e aqui foi a recepção de hoje, e desde que chegamos, é muito grande, muito boa. A gente precisava disso, a gente precisa disso, eu preciso disso, porque num abraço que vocês dão, eu fui curado, minha vida, eu fui curado com um abraço que uma pastora me deu no dia que eu comecei a conhecer a palavra, né? Eu tinha esse problema, vivi numa família onde tudo estava bem, tudo certinho, se comia, se bebia, tinha tudo, mas faltava o abraço, e eu não sabia o que era. Eu ficava, dava a mão, mas segurava a pessoa longe. E um dia, quando me convidaram para ir num grupo de oração, nós fomos lá e eu recebi um abraço, e daquele dia em diante eu fui curado, né? E não só isso, Deus fez muito mais. Como eu ministrei ontem ali, estava dando testemunho, Deus, vocês me pegavam falando em público, ou no púlpito, nunca alguém me pegava, nem no dia do meu aniversário, eu fugia, me escondia, e essa foi uma cura. Hoje eu estou aqui, né, falando, né, para pastores, falando para pessoas que já conhecem a palavra. Não é fácil, mas Deus dá graça. Eu vejo amor, vejo misericórdia em tudo que nós fizemos, em tudo que está acontecendo. Deus dá graça. Nós partimos, foi um milagre, né? Ir para a Itália com pouco dinheiro, chegar na Itália. A volta para o Brasil, como foi falado com o pastor, foi um milagre. Então, vivendo de milagre em milagre.
dia após dia, né? Nós caminhamos e Deus vai fazendo. Eu falei ontem que se fosse contar as pequenas coisas que Deus fez no dia a dia, e a gente não lembra todas, né? Porque passou muito tempo e não anotamos também, mas é muita coisa que Deus tem feito. E glória ao nome do Senhor, né? A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu gostaria de ler o Salmo 138, para a gente começar, né? Porque 1 João, capítulo 3, 4 e 5, né, é tremendo. Fala do espírito do anticristo, fala da vida eterna em Cristo Jesus, fala de Jesus, né, que é o centro de tudo. E é tremendo, profundo essa carta que João escreve, dizendo que Deus é amor, o amor completo, pleno, né? E nós devemos carregar esse amor. Mas eu tenho muito que agradecer. A minha família tem muito que agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Porque nós não temos mérito. A gente se põe à disposição, né? Trabalhando, fazendo, e o resultado é Ele que faz, o crescimento é Ele que dá, né? Ainda hoje de manhã, no grupo culto de pregueira que nós temos, o pessoal pedindo oração, o pessoal pedindo, estão com saudade, mas recém saímos de lá, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas, a gente diz, ó, vai para a igreja, porque nós conduzimos o povo para uma igreja, mas eles querem a gente lá, né? Não somos nós que fazemos, é Deus quem faz, né? Então, Deus é bom em todo tempo. Salmo 138 diz assim: render-te graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meia tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Davi, escrevendo esse salmo, agradece a Deus por tanta misericórdia, por tanta graça, por tanta bondade de Deus, por tanta longanimidade, porque Deus está esperando que a gente se arrependa, que a gente se entregue a Ele e que a gente agradeça por cada momento. Tudo isso que Davi está escrevendo aqui, eu sinto, né? Porque eu agradeço a Deus porque Ele é muito bom. A sua misericórdia dura para sempre. Então, em 2018, nós fomos enviados para a Itália para auxiliar uma igreja batista e pela graça de Deus, antes de sair, nós já tínhamos um local para cultuar a Deus, né? Ali na igreja batista de Milão, junto com o pastor Fernando, um evangelista como eu, e muito ativo no evangelismo, né? E nós fomos para a Itália. Chegando lá, um irmão nos hospedou na casa dele, uma casa grande, lá as casas são grandes, né? E moramos com eles, 5 pessoas a mais, então vejo também misericórdia nisso, né? Hospedar uma pessoa é fácil, dá até, né? Mas 5 não é fácil. E graças a Deus nós moramos ali por um tempo. Nós precisávamos da residência, da moradia, porque esse documento iria dar documentos aos filhos, né? E poder estudar, poder fazer as outras coisas. E conversamos com ele tinha falado que podia fazer essa residência, mas depois ele falou, não pode, a mulher não deixa, a dona não deixa. Então a gente orou ao Senhor e pediu para encontrar um apartamento para a gente, né? Com pouco dinheiro, e Deus deu graça. Na primeira saída de casa para procurar apartamento, encontramos no primeiro
na primeira saída, assim, meia hora, né, nós fomos numa agência, eu entrei na agência, mas no portão do lado tinha, aluga-se apartamento sem agência, né? Então, diretamente com o dono. E a Irani ligou, conversou, pedimos para ver. Ela falou assim, ó, já aluguei todos, só nos resta esse aí, né? O último, que não tinha nada dentro. Mas a gente pediu para ver, a gente conversou e Deus foi fazendo. Porque no tratar com esse apartamento, ela alugou, mas não tinha nada dentro, nem cozinha, não tinha nada. E como ela era proprietária de fazia colchão, todo esse negócio, conversando, ela doou para a gente, vendo a nossa situação, doou para a gente a cama de casal para o Irani e uma cama para o Luan. E as meninas ganharam também uma cama, não dela, mas de uma outra pessoa, a cama para dormir. E tudo foi indo, tratando, e também o calção, como diz na Itália, né? Os 3 meses que se dá antes, tratando, nós compramos a cozinha, que depois no final, quando entregamos, ficou para ela. E foi abrindo portas. Eu cheguei para um senhor italiano, que morava embaixo, fiz logo amizade com ele, e conversando com ele, falei, eu estou precisando de trabalho. O senhor conhece alguma pessoa, algum trabalho por aqui? Eu queria ficar de segunda a sexta e de dia trabalhar. E esse senhor, um senhor ancião, com a sua esposa, né, já com uma idade avançada, ele falou, olha, aqui não se encontra trabalho. Nesse período aqui, principalmente nesse período aqui, você não vai encontrar trabalho. É muito difícil, é muito ruim, aqui não tem trabalho. Mas pela graça de Deus, a gente aprende, a gente precisa levar junto conosco aquilo que Deus coloca no nosso coração. Eu falei, eu não recebo essa palavra. Eu sei que Deus tem portas abertas aqui na Itália. Eu sei porque antes de sair daqui, eu tinha convicção de que trabalho eu teria. Não o que eu queria, né? Mas eu teria trabalho. E foi indo, a Irani começou a trabalhar rapidinho, né? Por conhecimento, né? Começou a trabalhar rapidinho. E eu esperei um pouquinho. Falei, eu vou trabalhar de segunda a sexta. Larguei currículo nas empresas, mas não veio resposta. Então a Irani deu a ideia de ligar para um conhecido nosso, né, da churrascaria. Ligamos, ele falou, vem sexta-feira, você já pode vir sexta e sábado, para trabalhar. E já comecei a trabalhar na sexta e no sábado, fazendo taxa extra, não sei como se diz aqui. E logo que eu comecei a trabalhar, ele falou assim, ó, a partir do mês que vem você começa fixo aqui. Então eu fiz todo mês de junho na sexta e no sábado, e o mês de julho eu comecei fixo em uma churrascaria. Trabalhando na churrascaria para o sustento da casa, e congregando na igreja, fazendo evangelismo, trabalhando com árabes, muito árabe naquela volta, muitas pessoas do Marrocos e do Egito, e também italianos e todos os países, né? Muitas vezes, eu trabalhando na churrascaria, não conseguia mais pegar o trem para voltar para casa. Dava, às vezes, 3, 4 vezes na semana, eu pegava um ônibus em Milão, ia até perto da igreja, deixava assim a uns 500, 800 metros da igreja, e aí eu ia dormir na igreja. Dormi na igreja muitas vezes, né? O pastor Fernando permitiu, então eu tinha um colchãozinho lá, eu dormia lá. Acordava, no dia do evangelismo eu não ia para casa. Abria a ceranda, não sei se ceranda se diz, né? Levantava as persianas, porque lá é fechado, não se vê a igreja, aí quando levanta se vê a igreja. Abria cedinho, aí quando chegava o pastor, nós íamos fazer evangelismo. Quando não tinha evangelismo, às vezes eu pegava o trem de manhã cedo, 6 horas da manhã, ia para casa de trem, chegava em casa, descansava um pouco, ou saía colocar panfletos nas caixinhas de correio, né, e dar a volta. Então Deus tem suprido, tem feito, tem trabalhado, não faltou nada, porque Deus foi com a gente. Ele está aqui, Ele está na Itália, Ele está em todas as nações, né? Deus vai, Deus acompanha, e é importante convidá-lo para estar com a gente, porque Deus é bom. E tantas coisas aconteceram, né? Tantas coisas aconteceram. 2 anos trabalhando nessa churrascaria, e eu falei, eu não estou aqui só para trabalhar. Se fosse para trabalhar, nós estávamos ganhando muito dinheiro aqui, porque tínhamos força, porque
o trabalho, as pessoas estão procurando pessoas para trabalhar, e se você está disponível, tem muito trabalho. Mas nós não fomos para a Itália só para trabalhar. Esse não é o primeiro objetivo. O trabalho é para sustento, mas nós fomos proclamar o Evangelho do Reino, proclamar Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ali naquele trabalho, na churrascaria, pela graça de Deus, as pessoas ficaram conhecendo o missionário. E eu fui falando de Jesus para as pessoas que se abriam. Eu fui conversando com um, conversando com o outro e trabalhando, né? Mesmo com tanta coisa contrária, porque o gerente não é crente, né? Não gosta muito. Mas eu fui conversando, me chegando a um, chegando a outro, falando que é uma possibilidade, que Deus pode resolver um casamento, que Deus pode curar uma enfermidade, que Deus pode libertar uma família da opressão inimiga. E eu fui conversando. A primeira coisa que me aconteceu foi que o subgerente, separado, a mulher com os filhos, ele teve que alugar outro apartamento, gastando um monte de dinheiro, longe, morava muito longe da churrascaria, com uma responsabilidade grande. Fui conversando com ele, essa é tua esposa, esses são os teus filhos. E aconselhando, o que aconteceu? Voltaram junto. Estão junto de novo, até hoje, e veio uma terceira filha, uma menina. Então, Deus tem restaurado essa vida, esse casal, e até hoje, ele ouve as mensagens que eu mando, né, pelo WhatsApp, e graças a Deus. Eu creio que um dia Deus vai transformar, vai tocar, toda a família vai ser salva, porque a gente tem que permanecer firme, perseverante em evangelismo. Também nessa churrascaria, eu levei, pela graça de Deus, 4 pessoas ao batismo, sendo que 2 desistiram no último dia. No último dia desistiram, quer dizer, no dia desistiram, porque no dia anterior estavam prontos para ser batizadas e chegaram só 2 pessoas. Mas as 2 pessoas não desistiram e eu agradeço a Deus. Muitas pessoas voltaram para a igreja, muita gente desviada do Evangelho, saíram daqui desviadas, foram para a Itália e estão lá, né, fazendo tudo ao contrário do que Deus tem preparado para eles, mas a gente vai falando e trazendo. E as pessoas voltaram a ouvir o Evangelho, voltaram para a igreja. Graças a Deus. Recentemente, eu falei ontem também, um grande amigo se converteu. Ele que falava, né? O cara só fala de Jesus, só fala de Deus, não tem outro assunto? Você não tem outro assunto para falar? A gente fala, a boca fala do que está no coração, né? Então, Deus, pela graça de Deus, falou isso, eu ouvi isso dele. Mas esse que foi restaurado, esse rapaz que foi restaurado, falou para ele assim, ó, e eu ouvindo, ele falou assim, graças a Deus que fala de Deus, né? Porque nós ouvimos muita porcaria nesse restaurante, né? Então, ele ficou chateado no início, e um dia, ele trabalhava de dia, trabalhava de noite na churrascaria, e saía à noite, nas festas, farra, né? E um dia bateu o carro de frente com o muro, e abriu o peito, assim, o peito abriu. Né? Ficou hospitalizado e tal, passou o tempo, né? 2, 3 meses fora. Quando voltou, veio me procurar. Veio procurar e começamos a falar de Deus. E começamos a ler a palavra. E comecei a evangelizar ele e falar do Senhor. E ele tem ficado assim com os olhos. Eu via você, ele falou. Eu via você que você era diferente. Porque lá assim, todo mundo come, mas ninguém serve. Todo mundo quer comida na mesa, todo mundo pega primeiro na fila para comer, mas ninguém serve, ninguém gosta de servir. Aí eu pensei, olha aqui, uma oportunidade, né, de ganhar essas vidas. Eu comecei a servir. Água na mesa com copo, porque ninguém vai pegar nenhum copo de água, nem para ele, nem para os outros. Então eu comecei a servir copo com água. Se pode pegar água aqui, lá tem água com gás e sem gás, né? Eu fazia as jarras de água, colocava na mesa, copo para cada um, e servia a janta e ficava por último. Como eu aprendi aqui, né? Eu aprendi tudo isso que eu estou falando, eu aprendi aqui, né? E levei para lá. E você ganha, porque a Bíblia diz, Jesus disse, se a semente não morre, não dá fruto. Então a gente precisa morrer para a gente. Às vezes eu ficava por último, e lá tem carne, né? Tinha costela, tinha picanha no prato. Mas os primeiros levavam.
Aí você chegava por último lá, tinha arroz, feijãozinho, né? E graças a Deus, né? Eu nunca reclamei. Mas um pedacinho de carne também era bom, né? Mas, olha só o que aconteceu. Grandes coisas o Senhor tem feito. Eu peguei o WhatsApp de todos e todos recebem a mensagem. E muitos têm voltado para a igreja. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Veio a pandemia, fechou o restaurante. Fechou o restaurante e todos foram, chama Cassa Integrazione, né? Vai para o governo que paga 70%, né, do salário. E essa demorou 3, 4 meses para vir a primeira, né? Então, se fosse por isso, a gente estava na dificuldade. Mas Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Deus é fiel. Ele não larga. Você está disponível para trabalhar? Você está disponível para fazer a obra? Você está disponível para o melhor de Deus para a sua vida? Então, Deus vai fazer. Se você ficar sentado, se a gente ficar esperando, se a gente não quer fazer nada, e tem muito disso, fora desse lugar, em outros lugares, que não querem fazer nada. Mas se você está disponível, Deus vai abrir portas. Deus abre portas. A minha esposa não parou um dia de trabalhar. Só quando teve aquele momento que fechou tudo, né? Mas do resto, nunca parou de trabalhar. Aí uma irmã me chamou para trabalhar com festas, dirigir, montar festas e fazer tudo isso. No pico da pandemia, eu estava indo para a França, para Lyon, eu estava indo para Venezia, eu estava indo para todos os lados da Itália, no norte da Itália, preparando festas, descarregando, carregando. Fazia o teste e a gente viajava. E voltava e o limite assim do horário era 11 horas da noite, fechava tudo, ninguém podia transitar. E a gente voltava da França e chegava 1h30 da manhã ali em Milão, e depois eu tinha que ir para casa, né? Eu tinha que ir para Bollate. E nunca fui parado. Eu nunca fui parado por ninguém. E eu orando, claro, e eu louvando, né? Os louvores no carro, no furgão, depende com que eu estava. E Deus acompanhava, e Deus estava ali. E nenhum acidente. Eu voltei um dia com neve, mas com neve tão alta que o carro dançava. O caminhão na minha frente dançava. Eu seguia os caminhões porque eles abriam estrada na neve. E seguia eles, só que eles faziam assim. E ia embora. E Deus levou a gente até Milão, até a casa, sem nenhum acidente e sem ninguém parar a gente. É graça de Deus, é bênção de Deus, Deus fazendo, né? Nós também mudamos de casa, encontramos uma casa maior em Santo Stefano Ticino, uma cidade pequenininha. E ali em Santo Stefano Ticino, através da Gabriela, que estudava, tinha uma amiga de El Salvador. Ela, nos contatos, a Irani começou, convida ela para vir aqui em casa, convida. E eles vieram, a mãe, né? E começou a falar da palavra de Deus. E ali começou um grupo, antes disso a Irani começou um grupo de mulheres também. Mas foi parado por causa do ministério, por causa de uma visão diferente, né? Foi parado, mas pela graça de Deus, continuamos ela começou um grupo, que eu trabalhava à noite, ainda trabalhando na churrascaria. E depois continuou, aí eu peguei a frente, né, quando veio a pandemia, eu trabalhava de dia, e à noite eu comecei a ministrar, toda quinta-feira e todo domingo, ministrando a palavra do Senhor. E ali veio o vizinho, que é italiano, uma família inteira, ouvindo a palavra, encheu, não tinha mais lugar. A gente ficava de pé, e foi vindo. Veio brasileiros, veio africanos, e veio de El Salvador e italianos. E graças a Deus, o grupo foi crescendo, né? Eu não sei se vocês viram, às vezes eles nem filmavam. A maioria das filmagens filmavam na minha direção e, né, não deu para mostrar tudo. Mas Deus nos usa ali para que os italianos ouçam a palavra. Muitos ouviram a palavra, o síndaco, o prefeito, o prefeito, a esposa dele, a família, estão ouvindo a palavra. Estão ouvindo a palavra. Fizemos amizade quando o Luan jogava bola no time lá. A Irani fez amizade com a esposa, depois ficamos sabendo que era o síndaco, o prefeito, era o esposo dessa mulher. E eles estão ouvindo a palavra, né? Então muita gente está ouvindo a palavra.
Ali nós estávamos nessa casa confortáveis, Deus estava abençoando, estávamos fazendo grandes coisas. E o ex-proprietário de uma casa, antes de vir para o Brasil, ele nos contatou e falou: vem almoçar aqui em casa. Né? Como vocês convidam, né, as pessoas para almoçar, ele convidava. Um dia disse: vamos lá. Vamos almoçar na casa desse senhor italiano, Giacomo, e ele queria mostrar um apartamento para a gente. Ele queria porque queria mostrar um apartamento para a gente. A gente já morou 9 meses na casa, num apartamento dele lá. Aí, ele nos levou para lá, mostrar o apartamento, e falou: vocês gostam desse apartamento? Eu disse: é lindo esse apartamento. Vocês gostam? Então, vocês não querem ficar aqui? Não, a gente não tem esse dinheiro, a condição é muito caro. A gente não tem essa condição. Mas eu não perguntei se você tem condição ou não. Eu perguntei se você gosta desse apartamento. É lindo esse apartamento, é grande. Era 2 apartamentos. Ele fez um só. Aí, ele falou assim: eu vou mobiliar para vocês. Eu falei: mas e quanto será? Aí fomos conversando. O apartamento ele fez a metade do preço. A metade, porque ele queria que a gente fosse morar lá. Então, assim, o testemunho na Itália, inclusive, a Itália precisa de testemunho. A Itália tem crente, tem brasileiro crente, tem pessoas, mas não tem testemunho. Fazem as mesmas coisas que o mundo faz. Não paga, faz escândalo, faz muita coisa errada. Então precisa de pessoas. E não precisa de falar muito, né? Eu tenho nas minhas mensagens, às vezes eu vou até demais, né? Mas não precisa falar muito. Precisa falar pouco e fazer muito. A prática, ela tem que estar à frente das nossas palavras. Se quando a gente fala, precisa que a pessoa diga: é verdade, tem autoridade para falar. Então, nós vemos misericórdia também nisso. A pessoa buscar a gente para: eu quero vocês no meu apartamento. Tem alguma coisa de especial? Tem alguma coisa de bom? Não, nós somos todos iguais. Nós somos pessoas brasileiras que vivem na Itália. E aí? Só que eles vê a diferença, né? Como foi pregado pela tia Mirinha, né? A diferença em que serve e quem não serve. Né? Eles, inclusive o dono, a esposa, a filha pediu oração, né, para Irani. Né? A filha pediu oração porque ela quer ter filhos e não tem filhos por enquanto. E vocês vão orar por ela. Né? Se chama Antonella Vitucci, e ela pediu oração. Por que pede oração? Você não é daquela igreja lá que tem na Itália? Por que pede? Porque vê que a gente ora pelas pessoas. A gente não só prega, mas a gente ora pelas pessoas. O grupo de oração, a gente pede: coloca os pedidos. Se a gente não sabe a direção certa, a gente ora geral. Mas se você tem um pedido específico, a gente ora por aquele pedido específico. Né? E pessoas são curadas. Outro testemunho interessante, uma italiana fiel, que não falha, que não deixa um dia de estar ali. Ela tem uma filha que é deficiente física e adotaram uma criança, que o pai é marroquino e a mãe é italiana. E adotaram essa criança, e vocês têm orado por isso, né? Eu tenho colocado os pedidos de oração. E estão muito felizes porque essa criança permanece com eles ainda, não tem adoção definitiva ainda, mas está aí a criança com eles. E ela um dia contou o testemunho e ela chorava. Ela saiu com os filhos, sem o marido, porque o marido trabalhava, e aquilo começou uma chuva muito grande. E ela foi embaixo onde espera o ônibus, ficou ali embaixo e precisava ir para casa. E ela falou assim para os filhos: vem cá, vamos orar, vamos pedir a Deus que pare a chuva? E as crianças falaram sim, e começaram a orar, e oraram, e miraculosamente a chuva parou. Ela conta chorando, ela contou várias vezes chorando. Eu falei: isso, você tem que viver isso. Você só pode contar algo se você vive. Eu não posso contar algo assim: aconteceu lá isso. Sim, eu posso contar, mas e qual é a tua experiência com Deus? E qual é a tua experiência com o Senhor? Nós temos vivido milagres.
Deus abre portas. Deus abre portas para nós, né? Eu gostaria de ler um versículo na leitura de hoje, em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Esses 3 capítulos assim, a gente pararia aqui horas e horas, mas não é o caso, né, de hoje. 1 João, capítulo 5, tem algo tremendo, que ao fazer a meditação de hoje, me chamou muita atenção, e eu tenho vivido isso. Então eu posso falar para vocês que isso é verdade, que isso é real, que não é uma coisa só escrita aqui. A parte que toda a Bíblia, para quem crê, ela é real, ela é diária, ela é vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida, né? Diz assim, desculpa, 1 João capítulo 5, do versículo 13, 14 e 15, diz assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A igreja tem orado por nós e ela pode estar certa de que Deus, que nós obtemos os pedidos que foram feitos ao Senhor. Eu colocava os pedidos de oração, eu falava assim, eu só vou pedir oração para quem eu sei que ora. Você não pede oração para todo mundo, né? Mas tem gente que vê os pedidos de oração e não ora. E eu tenho visto que eu sei aonde tem gente que ora, né? E todo o pedido de oração, meu Deus, quando a Miriam fazia o áudio para a gente ouvir, né? Meu Deus, eu falei, quanta graça, quanta paciência, quanto amor pelas nossas vidas, né? Nós estando lá longe, aqui tem vários missionários que foram no campo, tendo experiências, e eu tenho certeza que você sentiu a proteção de Deus no campo missionário. Porque quando tem oração, você vai fazendo as coisas e você vê que as portas estão se abrindo. Uma pessoa fala algo que você não esperava. Meu Deus, como é que pode? Né? E você vê que Deus está junto. Tanto trabalho feito, tanta viagem que eu fiz nos últimos tempos e nada tem acontecido. Viajando em alta velocidade na Itália ou na França, né? E Deus protegendo, na ida e na volta, com chuva, com o sol, com sono, muitas vezes fazendo com a cabeça assim, né? E disse, não posso dormir, né? Se eu fosse do lado, podia dormir, mas aqui não, né? Então Deus tem guardado, né? O poder da intercessão. O joelho que se dobra, né? Faz toda a diferença. Eles colocam assim na mídia, o inimigo teme quando o joelho se dobra. O inimigo teme, ele se afasta. E quando você se prostra diante de Deus, o inimigo some. Sujeitai-vos a Deus, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, pela graça de Deus. Então Deus tem feito a obra, tem muito testemunho. Nós trabalhamos secularmente, né? Eu trabalho em outra churrascaria. E a Irani foi jantar no dia do aniversário, dia 30 de novembro, foi jantar nessa churrascaria, né? Com a família, e eu estava servindo, e eu fico sempre perguntando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu pergunto, se eu não fizer a diferença aonde eu estou, então eu fico, Deus, eu não posso perder tempo, o tempo está curto, Jesus está voltando, e eu não posso perder tempo, o que eu estou fazendo aqui? E a gente não vê muitas coisas, eu olho assim, eu converso, eles param de conversar, não conversam besteira quando eu estou, e eu como muito bem, o trabalho é bom lá, porque é menor a churrascaria, e eu falo, meu Deus, mas tem que acontecer algo, eu quero que aconteça algo, Senhor, porque senão eu perco meu tempo aqui, eu vim aqui para ser missionário, eu vim aqui para proclamar o reino, e aí eu volto para casa à noite, e a Irani volta com os filhos antes, né, acabaram de comer, foram embora, e eu voltei mais tarde para casa. Aí, chegando em casa, a Irani
eu estava conversando assim. Você sabe o que a Kelsey falou para mim? A proprietária do restaurante. Ela falou, eu não sei o que vou fazer quando o Wilson for embora de férias. Porque ele trabalha, depois que ele chegou aqui, eu não falo mais palavrão. E tem melhorado muito a nossa conduta aqui. Eu estou para falar algo, está na ponta da língua, para dizer algo, né, de feio, e ele diz, o Wilson está aqui. Não é que, né, mas você vê que pouca coisa basta. Não precisa grandes coisas. Eu falei, glória a Deus. Porque eu pensava, Senhor, eu não fiz nada ainda. Eu já estou um tempo, trabalhando com eles desde setembro. E eu falei, meu Deus, eu não vi nada ainda, Senhor. Né? Mas eles viram a diferença no trabalho e também no comportamento. Então é só isso, é testemunho. As pessoas precisam de testemunho, as pessoas precisam ver. Né? Eu convido sempre para o culto no domingo. Eu mando sempre aquela mensagem assim, hoje tem culto, você vem? Né? E às vezes as pessoas me escrevem assim, não posso, estou trabalhando. Ou, né? Mas o convite foi feito. Né? Eu não estou convidando para uma balada, não estou convidando para outras coisas, nem para jantar, nem para almoçar na minha casa, mas para cultuar o Senhor, para prestar culto a Deus. Né? E Deus é bom. Glória a Deus. Eu tenho perguntado assim, né, para o Senhor, Senhor, mas trabalhar secularmente não dá para fazer muita coisa. Mas Deus, na misericórdia dele, falou assim, você está dentro ali, é para que eles ouçam a palavra. Né? Eu pensei assim, vou trabalhar na igreja, né? Eu prego ali na Assembleia de Deus de Bolate, e também de Trecate, né? Porque nós auxiliamos a igreja, a Assembleia de Deus de Trecate, e a gente trouxe o nosso grupo para a igreja de Trecate, que é pertinho. Então a igreja já está quase cheia. E eu estou muito feliz com eles ali, a presença deles. Grandes coisas. Quando eu fui trabalhar nessa churrascaria, não só me deram emprego, não só fizeram uma proposta de salário muito boa, que dobrou o salário da outra churrascaria, mas me deram o carro também. Então a Irani fica com o carro nosso e eu uso o carro deles, para frente e para trás. E às vezes, quando eu vou lavar, ela quer me dar o dinheiro para lavar o carro, ela quer me dar o dinheiro para fazer, tem o bolo, se chama, né, uma taxa anual para pagar. Eu quis pagar a taxa, falou, não, você não vai pagar a taxa pagamos nós. Então tem tudo. Né? Agora precisa oração, nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos jejuar para aquelas vidas, para que se rendam ao Senhor, porque elas já ouviram, porque elas já foram convidadas para o culto, mas ainda não se entregaram ao Senhor. A nossa esperança é que os amigos, que a família, que as pessoas se rendam ao Senhor Jesus, como nós se rendemos, como você se rendeu ao Senhor Jesus. Nós cantamos aqui o nome sobre todo nome. Jesus, é somente Jesus. Eu tenho aprendido e falado ontem aqui, que eu aprendi duas coisas, eu aprendi muita coisa aqui, com vários missionários, com muitos missionários que passaram por aqui, outros que estão aqui. Né? Mas duas coisas eu carrego comigo muito, é estar sempre preparado. Uma ministração da tia Mirinha, numa manhã, ela falou, não existe missionário não preparado. Quer dizer, que não esteja pronto para dar uma palavra. E as pessoas às vezes, eu lembro do Jackson, meu cunhado, que ele estava conversando com o povo, e outra vez no dia do Natal, eu estava ali com a família da minha esposa, e do nada, eles falavam assim, o Wilson vai falar uma coisa. Mas eu lembrava dessa palavra. Quando eu ia me reunir com a família da minha esposa ali, que no final eu saía daqui da chácara, eu já estava com algo no meu coração. Porque você não pode dizer, não, hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, então eu não tenho nada para trazer para vocês. O missionário tem que trazer algo para as pessoas, tem que trazer uma esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra que Deus coloca no coração. E aqui está o missionário Jonatas e Clarice, né, a família e a Radassa. 6 meses que eu estava aqui, eu falei ontem também, né? Fomos enviados para fazer um ministério de férias nas ilhas aqui do Paraná. E chegando no Ministério das Ilhas,
com a Sara, né, e com o grupo. A Sara ficou com o pessoal em Puruquara, e nós, como família, ficamos em Tibicanga. E chegando ali, saímos a pescar, não sei se saímos com o barco, não lembro bem. E na noite, no mesmo dia, chegando, descendo do barco, o Jonas me chamou. Hoje tem reunião familiar, a igreja nas casas. Você traz a palavra? Claro, claro. Mas você fica com ela, mas falou só agora? Você não podia ter falado antes? Mas a palavra que a pastora falou estava em mim. Então eu não posso nem dizer que não e nem não estar preparado. E foi uma bênção à noite, né, a ministração, e graças a Deus, e ministrei a palavra do Senhor. Chegando no sábado, com todo aquele movimento, a gente não sabia o que fazer e tal, e eu com a família do Jonas, girando e tal, voltando no sábado, no escurecer assim, o Jonas chega perto de mim, amanhã é domingo, a igreja se reúne, 10 da manhã, não sei se era 10 horas da manhã, né? Ele falou assim, você traz a palavra? Você traz a palavra? 6 meses que eu estava aqui. Lembrei de novo, né? Claro que eu trago a palavra. Aí o pessoal não ia dormir, porque a casa não era muito grande, nós éramos em 5 na casa, e eu orando, esse povo precisa dormir, né? Para você ir para a sala e meditar na palavra, pedir a Deus uma palavra, né? E Deus deu a palavra. E no domingo ministrei, um pouquinho longa, né? Mas pela graça de Deus, e também indo para as ilhas, a gente tem que falar um pouco como neles, né? Não na nossa língua evangélica, sabe? Mas eu creio que eles entenderam, eu creio que eles receberam a palavra. Mas então isso é graça de Deus. Essa coisa eu guardei no coração e nunca mais eu deixei até hoje, né? O Kiko pediu para dar testemunho, né? Eu falei, Kiko, eu vim da Itália, quero férias, não posso, eu estou descansando, tenho que descansar. Não, vamos dar nosso testemunho, né? Vamos falar, né? Por quê? Porque a palavra tem que estar sempre pronto, né? Pedir o Espírito Santo está sempre conosco. Então sempre que eu me volto ao Espírito Santo, ele vai me dizer alguma coisa. Ele vai, ou se ele ficar quieto, então você tem que para, né? E reflete. Mas Deus, ele responde. Aqui diz que esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a vontade de Deus é que eu tenha uma palavra para uma pessoa. Deus quer que eu, como usado por ele, dá uma palavra para a igreja, dá uma palavra para alguém necessitado fora, né? Então, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, quando eu peço segundo a vontade de Deus, eu tenho que ter certeza que ele vai me dar, porque Deus é bom, porque Deus quer isso, porque é da vontade dele, né? Glória a Deus por isso. E outra coisa que eu carreguei aqui, e que eu não largo, e que eu não deixo, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus, porque você anda pelo mundo afora e você vê pregações lindas, pregações maravilhosas, e usam até a Bíblia, mas o nome de Jesus é deixado de lado. Jesus é o centro da Bíblia. Nós cantamos hoje, né, o nome de Jesus, tudo glorifica o nome dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica ele, né? Então, nós precisamos falar do nome de Jesus. Eu observo muito as pregações, eu observo muito as igrejas, bastante barulho, mas o nome de Jesus não vem citado, ou vem colocado em segundo plano. Nós não podemos fazer isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele disse que quem crê nele, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu sou o Messias, eu sou a porta, ele diz. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, eu sou o lírio dos vales, eu sou o Messias, eu sou a luz do mundo,
O mundo anda nas trevas, né? Quem anda nas trevas tropeça, mas quem anda com Jesus vê o caminho, vê a estrada e não tropeça, anda para frente, né? Glória a Deus. Nós estamos ali na igreja de Bolate, auxiliando o pastor José Antônio de Castro, uma bênção, um apóstolo, e ele nos recebeu, e nós contamos, né, que nós fomos enviados para uma igreja, né, daqui. Ele falou, não tem problema, o reino é um só, fazem o vosso trabalho, e nós vamos ajudar vocês, vamos dar oportunidade para vocês, e já me convidou para pregar, e ali nós pregamos pela graça de Deus, a igreja é grandíssima, né, e pregamos ali. A Irani, no mesmo período que ela foi promovida no trabalho, né, ganhou um trabalho, uma responsabilidade muito maior, claro, um salário também maior, graças a Deus, mas assim, uma responsabilidade muito grande, a casa é maior, então assim, ela cuida dos funcionários, de tudo que acontece na casa, mas ela também, através desse ministério da Assembleia de Deus, foi chamada para ser a responsável das crianças, o Ministério das Crianças, né? E era o sonho dela. E aí, ela fez feito o trabalho lá em pouco tempo, faz pouco tempo isso. E o pastor não estava num dia, e ele chegou no outro dia, no domingo, e falou, olha, ela fez uma tarde feliz no sábado, e no domingo o pastor chamou ela e falou, está todo mundo falando que foi uma bênção, que foi maravilhoso. Então, assim, recebeu, e não só no domingo, oraram por ela, agradeceram o trabalho feito. Fez um lindo trabalho. Eu estava trabalhando secularmente, né, na churrascaria, mas assim, o pastor está muito feliz com o trabalho dela ali na igreja. Então, tudo isso, essa igreja, são vocês que nos ensinaram, que nos guiaram, que nos dirigiram e que nos enviaram para a Itália, mas que nos sustentaram com as suas orações. Porque o dinheiro, sim, ajuda. Às vezes, quanto você gasta lá? Eu posso dizer 2 mil, 3 mil, um trabalho melhor, 5 mil. Além de ser difícil por causa da moeda, do real, que não tem nenhum valor, é difícil, chega muito pouco lá. Mas nós nos expusemos a trabalhar, a fazer o trabalho secular. Mas as vossas orações valem muito mais do que qualquer dinheiro que você possa enviar para a Itália. Eu posso dizer com toda a minha certeza, porque eu sinto isso na minha família, no ministério, no trabalho, né? Eu estava lendo essa semana, ali em Malaquias, eles saltam como bezerros. Eu falei, meu Deus, eu estou quase, assim no trabalho, quase um garoto de 20 anos, né? Pulando e dançando, e o cara falou assim, o cliente falou para mim assim, você dança trabalhando? Eu falei, não, eu faço exercício, porque eu preciso movimentar meu corpo, eu tenho 50 anos, né? Então, o que eu faço? Eu não gosto de fazer academia, não gosto de fazer academia, a única coisa que eu gostava era jogar futebol. Aí, eu trabalho usando essa técnica, eu uso, eu trabalho e uso o esporte, né? Então eu vou na corrida, assim, por que você corre tanto para levar um café? Eu falei, não, mas você não entendeu, eu estou fazendo exercício, né? E o cliente percebe e dá risada, mas tudo bem, graças a Deus por isso, né? A força vem do Senhor, a força vem de Deus, né? E muitas coisas aconteceram, o primeiro ano, chegando lá, por esse período agora, nós fizemos vários exames. Aconteciam umas coisas estranhas, o corpo estava debilitado, dores, cansaço, muito cansaço físico, sono. Falei, tem alguma coisa de errado. Vamos fazer exames. Fiz outros exames, e cada vez mais profundos os exames. Até que a médica encontrou algo, né? Ela falou aqui nos rins, tem um rim que está aqui, está todo preto. Está preto esse rim. Tem alguma coisa séria que você tem que ir correndo lá, marcar um exame lá em Lenhano. Vai marcar o exame e me traz esse exame rápido. Falei, meu Deus, o rim todo preto. Aí, pedi oração para a igreja, pedi oração e tal, tudo, né? Fui lá, fiz o exame, aí me preocupei um pouquinho. Falei, meu Deus, não gosto de operação. Aqui tem gente que se operou muitas vezes, eu não gosto de operação, né? Aí, veio o resultado, levei para a médica, eu falei, não é nada.
Glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais, né? Acho que ela não tinha óculos quando ela viu o primeiro exame, né? Mas Deus também disso nos livrou. E tem nos livrado de tantas coisas, né? Então nós estamos lá, levando o evangelho para as pessoas, e as pessoas estão ouvindo. Tem gente que ouve de casa a ministração, e não eu ouço, os meus amigos ouvem a ministração. Eu encontrei vários amigos, eu ouço toda a tua ministração, mas eles não dão like, e eles não dizem que vem, né? Eles não admitem, mas ouvem todas as mensagens. Eu fico feliz por isso, eu glorifico a Deus. Quando eu tenho um amigo, que ele foi meu funcionário num período que eu tinha empresa, e toda a família tem um respeito muito grande pela gente, e a esposa dele falou para assim, ele ouve todas as tuas mensagens, todas, e eu mando também no WhatsApp, todo dia. Ele falou, ele ouve todas, ele deixa ligado o áudio e ouvindo a mensagem. Ainda não admitiu, ainda não se rendeu, mas eu creio que ele vai se render, ele e toda a família, porque o Deus que nós servimos é maravilhoso, o Deus é maravilhoso. Outra coisa, quando eu estava na igreja batista, agora me veio na mente, nós temos um amigo, muito amigo nosso, ele trabalha com produtos brasileiros, e um dia ele casou e ele teve uma filhinha, né? Uma filhinha, e aí ele falou assim, ligou para a gente e falou, Wilson, eu gostaria de apresentar minha filha a Deus, porque ele conhece a palavra. Só que eu falei assim, então, quer apresentar sua filha? Eu falei, eu vou conversar com o pastor, porque o pastor Fernando era o pastor principal. Eu não posso levar alguém lá e apresentar sem eu responder, tem que dar respostas a ele. Eu falei com o pastor Fernando e falou, sim, pode, claro, apresenta, né? Melhor apresentar na igreja, senão ele vai apresentar para o mundo, né? Então, eu falei, sim, pode. Mas eu esperava que vinha ele e vinha a esposa e a filha, né? E então no domingo o pastor Fernando não está. Aí a Irani, o louvor também lá não tinha grupo de louvor, então pensa, a gente, né, organizando, colocamos o negócio de computador, né, que aparece, e vão cantando. E Deus recebe porque, só pela misericórdia dele, né? Fizemos o louvor e nisso começou a chegar pessoas. Ele convidou todos os amigos, convidou um grupo grande de amigos e veio. A igreja encheu. E eu apresentei a filha dele, tenho fotos, ele mostra toda vez que a gente vai na casa dele, porque agora na casa dele nós temos um grupo, na casa dele. E apresentamos a filha dele a Jesus, e toda a igreja, eu preguei a palavra. E o pessoal ficava assim, né? E esse meu amigo com a família dele estava lá também. Todos os meus amigos, assim, que são amigos dele, né? Amigos em comum, estavam lá ouvindo a palavra. Eu glorifiquei a Deus, meu Deus, diretamente, às vezes não dá para falar, né? A pessoa escapa, mas ali ninguém escapou. Ficaram ali ouvindo a palavra. Passou-se quase um ano, um amigo dele queria apresentar também a filha dele para o Senhor, mas ele não tinha igreja. Aí perguntou para ele se sabia alguém. Aí ele falou, eu tenho uns pastores, uns missionários aqui, que se você quiser eu falo com eles. E falou com a gente. Aí a gente fez a mesma coisa, falou com o pastor Fernando. E também nessa apresentação, no mesmo período, o pastor Fernando vem para o Brasil. E o pastor Fernando falou, pode apresentar. Aí esse amigo dele, né, trouxe a esposa, a filha, e aconteceu a mesma coisa. Não veio só eles, veio muita gente. Inclusive tinha um casal não, mas dois homossexuais, né, que estavam ali, e nós pregamos a palavra. Nós apresentamos essa menina a Jesus, e eu preguei a palavra naquele dia, e eles ouviram a palavra, né? E eles depois têm comunhão, a gente arruma uma mesa, come alguma coisa junto, e a gente ora pelas pessoas, e todos ouviram a mensagem.
Então, um grupo grande. Não vieram só eles, veio muita gente com eles, né? Graças a Deus. Também, através dessa vida, pela graça de Deus, uma brasileira queria casar. Era conhecedora da palavra, se desviou, foi para a Itália, conheceu um italiano, ele é ateu, ele se declara ateu, e ela falou assim: eu preciso ajeitar a minha vida. Minha vida está difícil, nasceu um filho, muitos problemas, não encontrava trabalho, hoje está trabalhando, e ela queria casar regular, numa igreja e também no civil, fazer as coisas como Deus quer. Aí ela contatou esse rapaz ligou para mim. Falei: espera aí, que eu vou conversar aqui, eu tenho que orar e ver, né? Vamos ver. Aí conversei com a Irani, conversamos, falou: tá bom, vamos fazer. Então vem aqui no grupo, nós temos um grupo em Magenta, vem para Magenta, frequentem o grupo e nós vamos conversar. Aí eles vieram nos nossos grupos, ouvindo a palavra. Vai ouvindo a palavra, eles conversamos, e eles fizeram o casamento numa chácara, onde tem boi, vaca, cavalo, porco, tem tudo. O feno, né? Os bancos eram feno, bem trabalhadinho, a mesa, tudo bem na campanha. Aí choveu naquele dia, deu uma chuva forte na hora do culto. Aí tiramos tudo, esperamos, passou a chuva, voltamos, e ali, cheio de italiano convidado da família dele, né? E parte dela também brasileiros. E nós fizemos o casamento, pregamos a palavra, e eles ouviram. Meus amigos que faziam churrasco, né? Deixaram o churrasco lá, a carne pré-assada, e estavam ali do lado ouvindo a palavra. E glória a Deus. Eu acentuei o nome de Jesus, a salvação, né? Que Deus possa trabalhar o coração deles. Conversamos com ele, a mãe desse homem, conversamos com ela, nós vamos orar, Dona Maria, nós conversamos. Deus tem um poder, ela é muito católica, né? E a gente fala: Jesus cura. Jesus, eu dei Bíblia para eles, deixei livro, como eu sempre faço, né? Deixei um montão de negócio de evangelismo, livros e Bíblias, né, para eles. Que Deus toque o coração deles, né? E que Deus faça a obra na vida deles. Graças a Deus, muitas outras coisas aconteceram, né? Estão acontecendo lá. Deus é bom. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que é o seu propósito, né? Então Deus tem um propósito para cada um de nós, coisas boas, lutas, né? Enfermidades, trabalho, tudo, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E nós vamos seguindo em frente, graças a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por essa igreja, né? É muito bom você dizer: eu tenho uma igreja, eu tenho um povo que ora. Todo pedido de oração lá, eu falo assim: fala qual é o seu pedido de oração, que eu tenho uma igreja que ora. E eu aponto para a igreja aqui, né, que nos sustenta, graças a Deus. Em Salmo 138, eu quero só meditar um pouquinho aqui nesse salmo. Diz assim: rendei graças ao Senhor, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Então, é uma decisão minha, é uma decisão nossa, é uma decisão sua. Quero louvar-te, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te adorar, Senhor. Mas nós precisamos decidir louvar o Senhor, agradecer ao Senhor. Eu preciso decidir fazer isso, né? Eu preciso colocar minha vida na presença do Senhor. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero render graças ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor. Quem ele louva? Seu Deus. Render-te-ei graças, Senhor. O Senhor dele. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? O meu Senhor é Jesus. Eu quero render graças a Ele. Eu quero adorar a Ele. Eu quero exaltar o nome dEle. Por onde eu for, por onde eu estiver, em qualquer lugar aonde eu for, eu quero render graças a Ele. Como louvo a Deus? De todo o coração. Eu preciso entregar toda a minha vida para o Senhor. Eu não posso entregar só um tempo para o Senhor. Eu não posso entregar só uma hora para o Senhor. Hoje é domingo.
nós nos reunimos aqui, a igreja se reúne aqui. Mas será que é só hoje? Será que é só de manhã? Será que é só essas 2, 3 horas que nós estamos aqui? Nós precisamos louvar o Senhor em todo o tempo, com todo o coração, né? De todo o coração. E depois, onde eu louvo? Na presença dos poderosos. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. No meio das pessoas, aonde você estiver, você louva o Senhor, você glorifica o Senhor. Eu pensei tantas vezes, eu preciso glorificar o Senhor aonde eu estou. Como? Através da minha vida, através das minhas ações, através das minhas palavras, através do meu procedimento, né, ali no trabalho. E convites tem. No final da noite no restaurante, o que eles fazem? Eles pegam um chopp e bebem, né? E eles não oferecem para mim. Por que não oferecem para mim? Eu estou junto com vocês, estou trabalhando com vocês. Porque eles sabem, né? Então, glória a Deus por isso, né? Quantos convites você encontra? Vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles não me convidam para sair e fazer as coisas erradas. Porque sabem quem eu sou. Porque sabem por que eu estou ali, né? Graças a Deus, Deus é bom. A causa do seu louvor, a causa do meu louvor. Por que eu louvo o Senhor? Devido à misericórdia de Deus. Eu não louvo porque eu nasci, eu decidi e tal, mas por causa da misericórdia de Deus. O versículo 2 diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por quê? Por causa da tua misericórdia e da tua verdade. É a misericórdia de Deus, que a graça de Deus alcançou a gente, e hoje nós estamos aqui, nós já louvamos o Senhor, e nós nos rendemos, ouvimos a palavra. Ficar ouvindo uma pessoa falando 1 hora, a gente se cansa, mas o que é? É palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus, porque a fé, a Bíblia diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo, né? A pregação de Cristo. Cristo é o centro dessa palavra, Ele é a própria palavra. Nós pregamos o Evangelho, mas Cristo é o Evangelho. Quando você fala de Cristo, você está falando do Evangelho, né? Porque Deus ouviu a sua oração. Qual é a causa do seu louvor? Porque Deus ouviu a sua oração. Versículo 3. No dia em que eu clamei, ou quando eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Quando eu clamei, tu me acudiste. Quando eu precisei, o Senhor ouviu. Quando eu precisei, o Senhor me ajudou. Quando eu precisei, Deus respondeu, né? Como é bom você precisar de alguém e essa pessoa rapidinho te atender, né? Quando acontece alguma coisa com a gente clama, né? Grita, pede oração ou pede ajuda e alguém já responde. Como é bom. Deus está sempre disposto a nos responder a oração, sempre disposto a nos atender. E o salmista diz: quando eu clamei. O que quer dizer isso? Que eu preciso clamar. Quando eu clamar, se eu não clamar, mas se eu clamar, Deus responde. Então eu lembro do meu pai, 2 anos atrás, não só isso, tá? Mas o meu pai fez uma operação e trocou essa parte aqui dos ossos aqui, fez uma operação, colocou prótese. E todos os irmãos do meu pai fazem isso porque trabalhando na roça dá um desgaste aqui. E ele fez essa operação, sofreu muito, ficou muito abalado, debilitado, e nós orando por ele. Pedi oração pela igreja aqui e a igreja orou por ele. Mas depois de uma semana, quando ele voltou para casa, deu infecção generalizada. E eu lembrei do Kiko também quando eu falava aqui. Infecção generalizada. E dizem que a infecção generalizada é terrível. Ela salva, poucos se salvam. Eu falei, meu Deus. Porque eu queria ver meu pai de novo. Eu queria que ele vivesse mais, eu quero que ele se converta, que ele fale assim, eu aceito Jesus. E eu estou orando por isso. E o que acontece? Quando a minha mãe, eu liguei para minha mãe de manhã, ela falou assim, o pai recém saiu com a Valdéres, que é minha irmã pegou e levou, recém saiu. E ele, quando saiu, olhou para mim chorando, que meu pai chora muito pouco, mas quando a gente sai de casa, né,
a gente vai fazer visita e sai, ele chora. Quando meu avô faleceu, eu lembro que ele chorou, e depois não. Ele chorando, ele olhou para minha mãe e falou tchau. E a minha mãe falou assim, ele se despediu de mim. Meu Deus! A minha mãe falou isso, ele se despediu de mim. Ele deu tchau como se estivesse indo pela última vez. E a minha irmã levou. E eu escrevi para minha irmã e falei, manda notícias e tal. Quando a minha mãe, a gente desligou o telefone, eu fui na cama, eu estava no quarto, eu fui na cama e comecei a bater na cama, e orar, e clamar. Deus, Deus, eu quero ver meu pai. Deus cura. Deus, o Senhor responde. Olha, o que aconteceu na chácara aqui, eu não sei se eu já contei aqui para a igreja. O Marcelo sabe, o Marcelo Tavares sabe. O dia que eu taquei fogo na chácara, eu fui queimar para fazer rápido, para antecipar. Nós dávamos uma aula de manhã e a gente voltava para a chácara para almoçar. E eu era responsável pelo lixo. Olha, o lixo me ensinou muito, hein? Tem muita coisa aí que eu posso falar do lixo aí, né? A gente conhece um missionário pelo lixo lá. Né? Eu tenho muita coisa que eu aprendi naquela lixeira ali. Mas, a gente tem que aprender, né? Com tudo que a gente faz. Eu almocei rapidinho, eu falei, eu vou queimar o lixo. Daí, na segunda volta da tarde, a gente voltava muito cansado. E das vezes o Kiko convidava para jogar bola e tal, e não tinha tempo. Eu falei, vou antecipar, vou queimar o lixo. Eu fui e queimei o lixo no cantinho onde se queima, e vim embora, subi, para descansar, trocar de camisa e tal. Aí, a Irani, quando eu estava ali em cima, falou assim, olha, aquele fogo não é normal, não. Eu falei, sim, é normal, já queimou. Tá... é só fumaça por causa do vento. E aí a Irani, aquele fogo não é normal, não. Eu falei, foi várias vezes ela me falou, até que me convenceu de eu ir lá ver. E eu fui lá para baixo. Quando eu cheguei lá, o fogo passou por cima o vento, jogou aquele fogo por cima do lago, tinha as folhas secas, queimou por cima do lago assim e pegou no outro lado. E as chamas altas, um barulho enorme, fumaça, e tocava nos galhos de pinheiro, e aquele barulho de queimado assim. Ali, antes de alguém chegar, eu comecei a clamar. Jesus, Jesus. Não tinha o que fazer. Não tinha água, não tinha como pegar água, porque não levei balde nenhum. Não tinha, eu comecei a bater, e quanto mais eu batia naquelas macegas, aqueles negócios secos, mais eu jogava o fogo para frente. E era muito grande, não tem o que fazer. Eu comecei, Jesus, Jesus, eu conto os milagres de você na escola, eu falo dos milagres. Jesus, me ajuda, eu estou desesperado, Senhor. Eu gritei lá embaixo isso aqui. Eu gritei lá, eu conto na Itália isso que eu fiz. Eu clamei ao Senhor, eu clamei. Quando o Marcelo chegou, eu estava clamando. Ele pode falar isso. De repente, o Marcelo foi começar a bater. O fogo começou a baixar. O fogo começou a parar. Começou a chegar os irmãos, isso muito depois, com baldes, e começaram a jogar água. Mas o fogo já tinha se abaixado. O negócio estava seco. Como o fogo não continuou e não queimou tudo? O fogo calmou. Eu vi o poder de Deus ali. Eu posso falar para vocês, eu vi o poder de Deus. Eu clamei o nome de Jesus. Eu falei, Senhor, se isso não parar, Senhor, eu não vou à tarde na escola. Porque eu falo de milagre, Senhor. Eu falo para aquelas crianças de milagre. Eu quero que o Senhor... E o fogo foi baixando. Miraculosamente baixando. Aí quando chegou o pessoal ali, acabou com tudo. E nós fomos todos sujos para a escola. Chegamos 5 minutos atrasados, os tênis tudo sujo. Aí eu causei um alvoroço aqui na Chácara Manaim. E na volta eu fui pedir desculpa, perdão. E me perdoaram, glória a Deus. Me perdoaram. Mas o meu pai, eu clamei na cama, eu bati na cama, eu falei, Senhor, eu quero ver meu pai, eu quero que meu pai se converta, Senhor, por favor. Eu clamei, eu chorei, mas chorava a soluçar. E foi a minha irmã dando notícias, pedi oração para vocês, e Deus ouviu a oração. O meu pai voltou, se recuperou, ele continua fazendo os fins de semana o churrasco dele, convidando os vizinhos, parentes, tudo lá, sempre cheio. E trabalha, pega o trator e vai trabalhar, mesmo que não deve, cuida da vinha, mesmo que não, né?
na limitação dele. E glória a Deus, Deus responde, Deus ouve, é misericórdia de Deus, né? Tantas outras coisas Deus tem feito. Por que eu louvo a causa do meu louvor? Por que eu louvei o Senhor esta manhã? Porque a sua palavra é boa. Versículo 4. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Né? Quando ouvirem a palavra que vem da boca do Senhor, né? Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, né? Mas da palavra que procede da boca de Deus. A palavra é vida, a palavra transforma, tanto é transformadora, que quando você amaldiçoa alguém, quando você fala mal de alguém, traz morte, mas quando você fala bem, quando você abençoa, traz vida, traz vitória, traz restauração nos casamentos, traz cura no corpo físico e na alma, né? O pastor citou aqui e falou, não sei se foi da casa lá, não só da cura física, mas da cura da alma. Quem está precisando de cura da alma, a palavra tem que entrar. Onde entra a palavra, ela transforma e cura por completo. Qual é a causa do meu louvor? Atenta para os humildes, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Você é humilde? Você se prostra? Você pede ao Senhor com humildade? O Senhor atende. O Senhor resiste aos soberbos, diz a palavra do Senhor. Resiste aos soberbos. Aquele que se acha, aquele que sabe tudo, né? Quantas pessoas eu converso, inclusive aqui de férias, tenho conversado com pessoas ali fora, sabem tudo. Se você fala de política, sabe tudo. Se você fala de religião, sabe tudo. Se você fala de qualquer assunto, sabe tudo. E só fala e você não... Mas na oração, você tem que falar pouco e tem que ouvir Deus falar. Seja humilde. Deus não resiste ao coração humilde e contrito. Né? Diante de Deus, nós temos que ter um coração contrito, né? Quebrantado, humilde. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem poder, Ele sabe tudo. Né? Apresenta a sua causa a Ele. Né? Seja humilde na presença de Deus. A causa do meu louvor salva em meio à tribulação. Versículo 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Meio à tribulação. Nós passamos na Itália, na pandemia, ela começou na China, mas a Itália foi a segunda, e um alarme total, ruas fechadas, vocês viram as notícias, né, de tudo isso. Pessoas com camburão, levando caixão de morto, parecia uma guerra, terceira guerra mundial, né? O desespero das pessoas. Em meio a toda essa tribulação, o Senhor nos salvou. Em meio a tudo isso, e você tem que pregar, e você tem que ter um grupo nosso. Nós paramos depois de todo mundo, né? Continuamos nos reunir, porque eles pediam a oração. Em meio a toda essa tribulação, há pessoas dizendo, e o que vai acontecer? E meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E não tem como trabalhar. Falei, confia em Deus, crê em Deus, Deus salva. Em meio a toda essa tribulação que passou na Itália, a Itália foi paralisada. O norte da Itália foi mais afetado. A região que eu moro foi a mais afetada. A cidade que eu moro passou mais tempo no vermelho. Mais tempo em zona rossa, chama na Itália, né? E nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje. Por quê? Porque Deus salva em meio à tribulação. Quantas coisas acontecem na nossa vida. Talvez a sua tribulação não é a mesma que a minha. Mas em meio a essa tribulação, Deus salva e refaz a vida, dá força, dá esperança. E quem mais? Qual é a causa do meu louvor, do seu louvor? Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Versículo 8. O que a mim me concerne, ó Senhor, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. As obras das tuas mãos, olha aqui.
a obra da mão de Deus. Você é uma obra da mão de Deus. E Deus não vai desamparar a sua vida. Deus não vai desamparar a sua casa. Deus não vai desamparar o seu ministério. Deus vai estar contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A única coisa que está escrito ali é que tem um C. Então, nós temos que ter a certeza que Deus é por nós, né? Ter a certeza. Se Deus é por nós, então toda essa tribulação, todos esses ataques, não só vírus, mas em todas as áreas, não será contra nós, né? O pastor citou aqui o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, né? O Salmo 91, ele fala que quem está debaixo da sombra do Altíssimo, vem a seta que voa de dia, vem a peste que se propaga nas trevas, e vem flecha, e vem um montão de coisas. E essas coisas existem, e elas vêm para destruir, mas você não será atingido. Glória a Deus, glória a Deus. E tem muito mais coisas que Deus tem feito por nós lá na Itália, que Deus está fazendo, que Deus irá fazer. Nós cremos. Esqueci dos refugiados, mas Deus sabe todas as coisas. Começamos também 2 anos atrás, uma missionária abriu uma porta numa casa, muito difícil isso, né? Mas ela conseguiu entrar numa casa onde acolhe refugiados. E ela ia para a Inglaterra, com o marido e filhos. E ela pediu para a gente auxiliar ela, e a gente foi. Começamos a auxiliar, começamos a tomar a frente, ela deu liberdade para ministrar ali, e depois ela foi para a Inglaterra e deixou a gente na responsabilidade. Ali tem pessoas da maioria da Nigéria, mas tem do Senegal, do Mali e de outras regiões. Agora chegou recentemente famílias, hoje de manhã a minha esposa ministrou uma menina, uma senhora lá, que mora lá, uma família, disse que chegou refugiados chegaram de Israel e da Nigéria, e sem nada, sem chinelo, sem roupa, só a roupa do corpo, sem nada. Aí nós contatamos um presbítero lá da igreja da Assembleia de Deus, e ele falou que vai comprar tudo e vai levar lá, porque ele já foi com a gente envolveu a igreja lá para ir lá, né? Inclusive o nosso grupo já foi lá visitar os refugiados, amaram, porque é cheio de criança, e você chega lá, é como chegar na escola, ali eles vêm, abraçam, brincam, é uma coisa maravilhosa. E ele vai lá, sábado que vem, né? Então na semana, vai lá, levar roupa, levar comida e tudo que eles precisam. Glória a Deus. E nós voltando, continuaremos, né? Eles apresentaram 2 crianças na igreja Assembleia de Deus, fomos buscar a família, 2 famílias, apresentaram os filhos na igreja. Queriam apresentar os filhos na igreja. Apresentaram um dia lá, um dia que nós fomos, o dia antes apresentamos a Jesus, mas eles falaram assim, nós queremos apresentar também na igreja. E aí nós fomos buscar, voltamos, são 50 quilômetros, então ida e volta dá 100 quilômetros. Depois almoçamos na nossa casa com eles, depois fomos levar eles para casa. Tem mais 50 quilômetros, 100 quilômetros de ida e volta, né? Aí na volta, o meu carro quebra. Aí chama o guincho, tal. Aí eu tinha que ministrar à noite lá em Magenta. Aí o italiano que estava indo para lá, eu liguei para ele, falou, vem me buscar, porque o guincho não vai me levar para Magenta, vai me levar para Milão, e no outro dia vai levar o carro para arrumar. Aí ele veio me buscar, cheguei lá quase atrasado, uns 5, 10 minutos, e ministramos à noite também, né, para a graça de Deus, né? Deus é bom. Então esse ministério de refugiados, as pessoas ficam 2 anos nessa casa, depois eles podem trabalhar, eles dão documento, dão um alógio ali, né? E depois encaminham, faz o documento e encaminha, tem que trabalhar e tem que sair. Então várias famílias saíram, nós fomos de férias em Rimini, estávamos em Rimini, num hotel, férias com os filhos, contatamos um rapaz que estava na casa com uma família, estava nessa casa de refúgio, e eles vieram no hotel visitar a gente. E nós fizemos foto com eles, conversamos, e eles agradecem muito a gente. A gente levou eles para a casa deles, e a gente foi lá e orou na casa deles, onde estão em Rimini, na praia, né?
Então Deus tem feito grandes coisas, só está disponível. Essa casa nós voltaremos lá e vamos visitar de novo. Muitas fotos eu mando, né? A gente tira muita foto, né? Deus dá graça. Toda a tradução, contei ontem, né? O tradutor lá é senegalês, ele fala todas as línguas, fala inglês, fala francês, fala senegalês e fala nigeriano. Então ele compreende tudo. Ele traduz toda a mensagem em todas as línguas para eles entenderem. Né? A Irani também, ontem falei, a Irani, no trabalho dela, um trabalho bastante pesado, teve que decidir entre os refugiados e o trabalho. Porque essa família tem 2 filhos, e ele soube que a gente fazia um trabalho com refugiados na pandemia, e ele chamou a Irani e falou assim: você vai ficar com os refugiados ou com o trabalho? Você tem que decidir. Eu não quero que você sirva os refugiados lá e venha cuidar dos meus filhos. E a Irani teve que decidir, e decidiu pelos refugiados. E aí, contando o testemunho, esse homem, traduzindo, parou ela, falou: peraí. Aí contou em todas as línguas o que ela fez, a decisão que ela tomou. E ele é muçulmano, esse tradutor, mas ele falou tudo o que ela falou, o testemunho dela. E eles ficaram impactados, ficaram assim, amando mais a gente do que já amava, né? E graças a Deus. Então Deus tem aberto portas por todos os lados, né? Eu tenho evangelizado muçulmanos, e é uma luta, né? Porque eu contei ontem para o pessoal de um marroquino que eu estava evangelizando ele trabalhando, né? E ele começava a cantar ou orar em árabe. Quando eu falava, ele orava em árabe. Aí ele parava. Até o ponto que eu cheguei, falou assim: escuta, mas quem que é o seu Senhor? Ele falou: nós cremos em Maomé. Ele falou. Eu falei: e aonde está Maomé? O que aconteceu com ele? Ele falou: morreu. Aí eu perguntei: você conhece Jesus? Eu já ouvi falar de Jesus. O que aconteceu com ele? Morreu. Mas morreu? Só morreu? Não, ressuscitou. Opa! O que ele fez? Ressuscitou. Então, Jesus está vivo, Mohamed está morto. Pensa um pouquinho aí, né? Abençoei a vida dele e fui, deixei um folheto para ele e saí. Então, e teve muitas outras coisas, né? Mas isso acontece diariamente quando você sai lá. Porque você não vai encontrar só italiano, vai encontrar muito mais estrangeiros que italianos. Isso acontece toda hora. Ateus, né, que não querem, isso você encontra. E só a graça de Deus, você tem que sair só orando, pedindo ao Espírito Santo que dê a palavra certa. Você encontra muitos testemunhos de Jeová, você encontra muitos ateus ou religiosos, e pessoas estudadas, que conhecem de todo tipo de assunto, e conhecem até a palavra, já li a Bíblia já. Mas só o Espírito Santo pode sondar o coração, só o Espírito Santo pode libertar, só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu também era um deles, pensando que era bonzinho, pensando que eu era garantido no céu, né? E quando a palavra entrou, eu disse: meu Deus, como Isaías disse, né? Pobre homem que sou, coitado de mim, Deus tenha misericórdia. Né? Mas só se a palavra entrar, só se o Espírito Santo trabalhar, porque senão a gente não reconhece que é pecador, né? Eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de trazer essa mensagem, testemunho. Eu quero deixar uma pergunta para você: por que você louva o Senhor? Você veio esta manhã, nesse domingo, para dar um culto de louvor ao Senhor. E por que você louva o Senhor? Eu tenho muitos motivos, não é só esses que eu falei hoje. Tem muito mais motivos para louvar o Senhor, para estar aqui, para estar na casa de Deus. Você tem motivos para louvar o Senhor? Eu creio que se você está aqui, você tem motivos para louvar o Senhor. Se eu escrever num caderno, talvez não lembre de tantos motivos, mas tem muitos, é uma infinidade. O ar que eu respiro, como foi dito pelo pastor, que as misericórdias se renovaram esta manhã, é um motivo para louvar o Senhor. Você sente gratidão pelo que Deus fez na sua vida? Só a salvação bastaria. Só o fato de eu ser salvo, eu já glorifico o Senhor,
já louvaria o Senhor por isso. Mas Deus não quer só salvar. Para Ele isso é coisa pequena. Se você abrir o seu coração, se nós abrirmos o nosso coração, Deus não vai só salvar. Vai salvar eu, a minha casa, minha família, e vai fazer uma obra grande e maravilhosa através da minha vida, através da sua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a liderança desta igreja. Que Deus continue derramando graça, bênção, misericórdia em todo momento. De coração, em nome meu e da minha família, eu quero agradecer a todos vocês, porque eu tenho a certeza que vocês têm orado por nós. Eu tenho a certeza que vocês têm gastado um tempo para a nossa vida. Nós gastamos tempo para muita coisa, mas quando você gasta o tempo para orar por alguém, isso é precioso, que não tem fim, né? E Deus vai recompensar tudo isso, porque Ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. Deus é galardoador e vai dar o galardão muito grande para todos aqueles que oram por pessoas, por povos, nações, línguas, né? Nós temos aqui o testemunho dessa casa de oração, dessa sala de oração, que tem dado vitória em todos os lugares, em todos os campos missionários. Obrigado por tudo. Obrigado porque vocês são maravilhosos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Deus recompense 1000 vezes, milhões de vezes o que vocês fazem por nós. Amém? Receba a bênção do Senhor na sua vida. Receba a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Deus abençoe cada um. Dio vi benedica tantissimo. Que la grazia e la misericordia del Signore sia sopra di voi. Em nome de Jesus. Amém.